Bom, para finalizar a nossa discussão do Comte, a gente vai agora ver um pouco das duas grandes áreas da sociologia de Comte, que é a estática e a dinâmica social. Para o Comte, né, essa divisão que ele faz, a estática social ela vai buscar entender como que se compõe a ordem social, como se dá a ordem social. Né? Então vai ser um estudo sociológico, vai ter métodos próprios para isso. Nesse sentido, ele vai tentar entender que estruturas, que instituições vão estar presentes em todas as sociedades humanas no seu desenvolvimento, ao longo desse desenvolvimento. Então, o que está imutável nessa sociedade? Esse é o objeto da estática social, do estudo da estática social. É o que está estático, o que está imutável, o que está mantido. Tá? E aí, para isso, ele vai observar a coesão social, né, como se dá essa coesão social entre os indivíduos, para compreender o funcionamento. Né? E aí, tentar entender que, para o Kuhn, estudar a estática social é um modo de entender como se dá a ordem social e aplicá-la à sociedade que ele está convivendo, que é uma sociedade de grandes mudanças sociais. Quando a gente fala da dinâmica social, por outro lado, a gente está falando da ideia de progresso. Então, é um estudo sociológico, que tem métodos próprios, do progresso das diferentes sociedades, pela lei dos 3 estágios, que é o que a gente viu antes. Tá? 3 estágios ou 3 estados, tanto faz. Tá? A nomenclatura varia. Então, ele vai justamente buscar focar, ao invés de buscar naquilo que se mantém, ele tende a buscar o que está mudando e como se dá essa mudança, que evolução isso se dá, que instituição passa a se tornar o quê, e como ela vai se modificando, se atualizando ao longo desse processo. Tá? Quais vão se perdendo, quais vão se gerando. Então, então ele vai tentar buscar entender isso justamente para estabelecer como que a sociedade europeia, do período que ele existe, pode progredir para uma sociedade verdadeiramente positiva. Tá? Então, novamente, é importante entender que a sociologia do Comte ela está focada no meio de intervir na realidade dele, tá? Seja para a manutenção da ordem. Ele não está propondo revolucionar a sociedade dele, não. Ele está propondo que a gente estabilize. Ele quer a ordem, ele quer a manutenção daquela sociedade que está em emergência. E está passando por grandes mudanças. Né? Porque como a gente vê em história, por exemplo, a Revolução Francesa ela questiona muitas coisas que estavam na ordem vigente antes. E o Comte quer parar esse questionamento na sociedade capitalista. E não pensar em um outro modo de sociedade também.